Glorificando a Ele, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia. Pode se assentar, queridos. Já abrindo a sua Bíblia em Atos 14. Deus não pode ser a sua última saída, meu querido. Deus, ele tem que ser a sua primeira escolha. Deus, ele não vem aonde ele é tolerado, ele vem aonde ele é celebrado. Amém? Nós precisamos celebrar ao Senhor, nós precisamos honrar ao Senhor, nós precisamos celebrar a presença dele. Aí ele vem, aí ele vem. Ele vem com cura, ele vem com libertação, ele vem com salvação. Atos 14, a gente vai ler do 8 ao 10. Diz assim: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Em nome de Jesus. Aqui está falando a respeito de um homem paralítico. Um homem sem forças. Ele não tinha forças nos pés. Ele estava ali sentado. E a Bíblia está sendo bem clara que ele não tinha forças nos pés. Ou seja, ele tinha força nos braços, ele tinha força no pescoço, ele tinha força no corpo, ele tinha força na cabeça. 99% do corpo daquele homem funcionava. 1%, que era os pés ali, era fraco. Que trazia a paralisia, que trazia ali o fato dele ficar parado, dele ficar paralítico. E 99% do corpo funcionava. Mas como os pés não funcionavam, que era 1% do corpo dele, o tornava paralítico. Obrigada, querido. Então não adianta você ter 99% e ter o 1% que não funciona. O 1% ali que paralise o restante do seu corpo, que paralise o restante da sua vida. E muitas vezes é esse 1% que nos paralisa. É esse 1% que nos para. É esse 1% que nos trava. E nós só podemos dar esse salto, o qual Ele deu aqui quando nós entregamos o 100% para o Senhor. Quando nós colocamos o 100% da nossa vida para o Senhor, quando nós colocamos o 100% de tudo para o Senhor, da nossa vida, aí sim nós podemos dar esse salto. Porque muitas vezes nós estamos aqui na casa do Senhor com 99%. Mas tem 1% que ainda ficou para trás. Tem 1% que ainda nós não entregamos para o Senhor. E esse 1% que não nos deixa avançar. E é esse 1% que nos paralisa. E é esse 1% que nos para. E Deus está falando que Ele quer de nós o 100%. E eu não estou falando de oferta aqui não, querido. Pode ficar tranquilo, tira a mão do bolso. O Senhor, Ele quer 100% da sua vida. Ele quer 100% da minha vida. Em nome de Jesus. Amém? E aí é a pergunta que não quer calar, né? Quem está preparado aí para entregar tudo para o Senhor? Não precisa levantar a mão. Quem está preparado? Quem está disposto verdadeiramente a entregar tudo?
é só quem realmente quer viver uma virada. É só quem realmente quer viver um sobrenatural. Aí você fala assim, não, eu quero viver um sobrenatural. Mas e aí, você está realmente preparado a entregar o 100% para o Senhor? A gente vem aqui, eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Mas e aí, você quer entregar o 100%? Todo mundo quer saltar. Todo mundo quer pular. Como esse homem fez. Ele saltou. Mas e aí? Não quer entregar o 1%. A gente pega esse 1%, a gente guarda lá no fundo do baú e não quer entregar para o Senhor esse 1%. Não queremos confessar um pecado. Não, esse aqui deixa aqui. Deixa lá bem guardado, lá no fundo. Esse não precisa. E é esse 1%, é esse 1 que nos trava, é esse 1 que não nos deixa avançar, que não nos deixa caminhar, que não nos deixa nos entregar totalmente para o Senhor, que nos trava, que acaba nos travando. Deus, Ele muda a rota. Ele muda a rota dele para nos encontrar. Mas Ele quer tudo. E Ele quer tudo de nós. A gente viu várias passagens aqui, Ele muda a rota ali para encontrar esse paralítico. Em várias passagens a gente percebe que Ele muda a rota. O gadareno, ele estava indo para um lugar e Ele mudou a rota para encontrar o gadareno. A mulher do poço, Ele mudou a rota para encontrar. E eu creio que hoje o Senhor, Ele mudou a rota para nos encontrar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Porque aonde tem 2 ou mais reunidos no nome dEle em fé, ali Ele está. Você está aqui reunido em fé, no nome do Senhor? Amém? Em nome de Jesus. Todo mundo quer a glória, mas não quer entregar aquele quarto. A gente sempre, a gente fala assim que o coração fica dividido. E às vezes a gente coloca ali um quartinho, com uma chavinha trancada. E aquele quartinho a gente tranca a chave, joga a chave bem longe. Que são coisas que muitas vezes a gente não quer expor. A gente não quer entregar para o Senhor. E a gente quer essa glória, a gente quer muitas vezes a glória que eu digo em relação a Deus, né? A gente quer o favor de Deus, a gente quer a mão de Deus, mas a gente não quer entregar o tudo para o Senhor. E até ontem eu estava ouvindo isso, a gente fazendo a escola de intercessão, e é bem interessante isso. E um dos exemplos em relação a isso, que até eu ouvi isso ontem, até para você entender, porque um culto hoje, você vem, o de quarta-feira até um pouco menor, porque fala de culto fé. E o culto fé, ele remete à oração, né? Então, assim, você vai falar de um culto normal, aí você vê o culto é mais cheio, né? Porque remete ao receber. Aí quando você fala de um culto fé, um culto de oração, é menos porque fala de entrega. Aí por isso diminui a quantidade. Porque ninguém quer entregar. Todo mundo quer receber. Mas ninguém quer entregar. E quando se fala em relação aqui ao que eu quero receber de Deus, eu preciso primeiro entregar. Então eu preciso ali, Deus, Ele quer o 100%. Ele quer o nosso 100%, Ele quer a nossa entrega total. Mas a gente muitas vezes fala assim, mas eu tenho um bom coração. Eu tenho um bom coração, eu dou, Mas a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Que é para a gente ter cuidado com o nosso coração. Que é para a gente sondar e ter cuidado com o nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso. Não adianta a gente fazer tudo o que é bom. Se a única coisa que para Deus importa realmente é essa entrega dos 100% da nossa vida. É isso que para Ele importa. E esse 1% do paralítico eram os pés dele. Todo o restante do corpo dele funcionava, mas esse 1% eram os pés dele.
E o que o pé significa? O pé é o que sustenta o nosso corpo, não é verdade? Às vezes a gente não dá muita bola para o pé, né? Aí você vai numa manicure, você vai numa podóloga, né? Tá aqui minha amiga Michele, podóloga, fazendo merchan. Você vai na podóloga, ela fala: meu Deus, como estão os seus pés? Você não cuida desses pés. A última coisa que você olha é para os pés. Você não cuida dos pés, né? Porque a gente acaba até esquecendo. Mas presta atenção nos pés. O pé é o que te sustenta. É o que sustenta o corpo. É o que te segura. É o que te dá movimento. Te faz prosseguir. Te ajuda a absorver o impacto. Distribui o peso para não ficar sobrecarregado. Ele dá equilíbrio, coordenação. E a gente vai identificando algumas áreas da nossa vida. Deus fala assim, ó: vinde a mim. Mateus 11, 28. Vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Mas tem ali um homem passando sobre Listra e falando de Cristo. E Deus, Ele só quer que a gente vá até Ele. Ele só quer que a gente ouça Ele. Ele só quer que a gente se entregue para Ele. Ao mesmo tempo que para a gente muitas vezes é complexo, é simples. Por isso que a Bíblia fala assim que nós temos que ter um coração de uma criança. Porque é simples. É simples assim. É se achegar a Ele. Ontem estava conversando e eu estava lembrando de um louvor que a Nívia Soares canta com a Ana Paula, que fala exatamente assim: eu quero me jogar nos teus braços, quero colocar os teus chinelos e arrastar. Quem tem filho aqui? Não faz assim em casa? Filho, neto, põe o chinelo da mãe, do pai, sai arrastando, põe o camisetão, sai arrastando. E esse louvor, ele fala disso, o nome do louvor é intimidade. Por que um filho pode fazer isso? Porque ele tem intimidade com o pai, ele tem intimidade com a mãe. E é sobre isso, é isso que ele quer de nós. É essa intimidade a ponto de você botar o chinelão e sair arrastando, de você botar o camisetão e sair arrastando pela casa. É essa intimidade que ele quer de nós. É esse achego que ele quer de nós, é esse aconchego que ele quer de nós. É esse 100%. Estão entendendo? Amém? É sobre isso. Quando ele fala, vem para mim. Você está cansado, está se sentindo sobrecarregado? Vem para mim. Porque é isso que ele quer, essa intimidade. É esse aconchego. Porque ele tem. O pastor falou aqui, os céus estão abertos. O véu já foi rasgado. O que está te impedindo? Qual é esse 1% que está te impedindo de se achegar ao Senhor? Qual é esse 1% que está te travando? Qual é esse 1% que está te paralisando de se achegar a Ele? De ter essa intimidade com o Senhor a ponto de pôr o chinelão e começar a arrastar? De se deitar no colo dEle? De colocar o camisetão? Qual é? E aí tem um homem passando por Listra e anunciando e falando de Cristo. E esse homem, o paralítico, pensando assim, que o pé, né, o meu pé pode não estar funcionando. Eu posso não andar, mas eu ainda consigo ouvir. E o homem paralisado estava escutando sobre Jesus. Ele podia estar parado, ele podia não andar, ele podia não correr atrás para ouvir. Correr atrás do homem. Mas ele conseguia ouvir a respeito de Cristo. Ele estava ouvindo a respeito de Jesus. Ele escutava o que aquele homem, o que Paulo estava falando a respeito de Cristo. E aí vem uma questão na nossa vida. O que é que você tem escutado?
O que é que você tem absorvido? O que você tem dado ouvido? Porque a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, o contrário da fé também vem por ouvir. Isso também pode te paralisar. Você pode até estar paralisado, mas se der ouvido à palavra do Senhor, a palavra de Deus, você pode ser resgatado. Por isso, nós precisamos guardar os nossos ouvidos. Se 1% está te paralisando, se talvez você deu ouvido a algo que te paralisou, Deus, Ele pode te resgatar se você der ouvido à palavra dEle. Amém? Porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? E você está aqui hoje ouvindo essa palavra em nome de Jesus. Mas preste atenção. À medida que você dá para aquilo que você escuta, é à medida que aquilo frutifica na sua vida. À medida que você dá para aquilo que você escuta, é à medida que aquilo frutifica na sua vida. O que você escuta, ela frutifica. Seja ela boa ou ruim. Por isso nós precisamos guardar o nosso ouvido. Em nome de Jesus. Aí nós damos ouvido para quem não fala o que edifica. Aí não sabe por que estamos desanimados. Andamos desanimados. Aí não sabemos o porquê. Porque estamos dando ouvidos para aquilo que não nos edifica. Sentamos na mesa de quem é profissional em tudo, mas não faz nada. Todo mundo tem opinião de tudo, mas não causa diferença em nada. Aí não sabemos por que não prosperamos. Deus não prospera quem anda em desonra. Deus não prospera quem só fala e não faz nada. Deus não prospera quem não endireita seus caminhos. Temos que tomar cuidado com quem andamos e com quem damos os nossos ouvidos. Precisamos tomar cuidado, precisamos vigiar. A Bíblia fala que nós precisamos vigiar. Este homem, ele estava paralítico, mas estava ouvindo sobre Cristo. Amém? Ele estava paralisado, mas o ouvido dele estava ligado em Cristo. O ouvido dele estava direcionado para Cristo. Por isso que nós temos que cuidar do nosso ouvido, cuidar do nosso coração, para não nos paralisar. E tinha uma palavra sendo liberada ali naquele lugar. Ele deu ouvidos para a palavra do Senhor. E tinha uma palavra sendo liberada naquele lugar. Hoje, você pode até ter chegado aqui paralisado em alguma área na sua vida. 1% paralisado, 1% parado. Mas desde o início tem palavra sendo liberada aqui hoje. Para que você possa sair dessa paralisia. Em nome de Jesus. E essa palavra está sendo liberada na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu ministério. Eu quero declarar em nome de Jesus que toda paralisia na mente, toda paralisia na casa, com os filhos, com a família, no casamento, toda paralisia em ministério, eu quero declarar por terra hoje em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, toda cauterização na mente, Pai. Pai, toda cauterização na mente, Senhor, em nome de Jesus, desfeita agora, Senhor, em nome de Jesus. Para que essa palavra ela possa entrar, Senhor, e possa se fazer, meu Pai, realidade, meu Deus, na vida dos meus irmãos, na nossa vida, Pai. Que
Que ela possa entrar, Senhor, com refrigério, que ela possa entrar com graça, que ela possa entrar com bálsamo, trazendo cura, em nome de Jesus. Eu quero declarar também, em nome de Jesus, que o tempo de paralisia chegou ao fim, em nome de Jesus. Se havia alguma área na sua vida que até hoje, talvez você tinha observado, meu Deus, eu não consigo romper. O que acontece? Que eu vou até um ponto e eu não consigo romper. Em nome de Jesus eu quero declarar que se você não conseguiu identificar ainda, mas Deus vai te dar a palavra para você poder identificar qual é a área, em nome de Jesus, seja em sonho, seja na palavra, mas Deus vai te revelar, em nome de Jesus, para que você possa trabalhar juntamente com a palavra do Senhor, para que você seja curado, para que você possa romper no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O tempo de ficar sem suporte também está chegando ao fim, em nome de Jesus. Porque a Bíblia fala, Mateus 11:28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vem para o Senhor, vem para o Senhor. Ele tem descanso, Ele tem refrigério, Ele tem paz. Em nome de Jesus. O tempo de se sentir sobrecarregado chegou ao fim. Em nome de Jesus. E ele ouviu a palavra do Senhor. E ele recebeu essa palavra. Ele não ficou apático à palavra. Muitas vezes, nós não recebemos, nós saímos de um culto, nós saímos de uma palavra, nós recebemos uma palavra e saímos de um culto da mesma forma. Porque nós saímos daqui e não praticamos, nós saímos de um culto e não vivemos. Mas por que nós não praticamos e por que nós não vivemos? Porque nós não colocamos fé naquela palavra que nós ouvimos. Aí você fala assim, não, mas eu vou para o culto, eu faço tudo certinho, eu dizimo, eu oferto, eu vou para o culto, eu faço tudo certinho, por que minha vida não muda? Você não aplica fé. Nós precisamos aplicar a fé diante da palavra que nós recebemos. O que é a fé? É aquilo que eu espero, mas eu não estou vendo. Se Deus falou, vai acontecer. Amém? Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Os céus abertos não foi o pastor que falou, é Malaquias, na palavra de Deus que está falando, os céus estão abertos. Amém? É a palavra de Deus falando que o véu se rasgou. Amém? E por que nós estamos vivendo? Porque nós não estamos aplicando fé na palavra de Deus. Precisa ter vida. Foi falado aqui na abertura. Vida, vida de Deus. Zoe. Zoe de Deus. Vida. Vida. Em nome de Jesus. Tem um homem passando em Listra. E o nome dele é Jesus Cristo. E esse Jesus está passando por aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Trazendo cura. Em nome de Jesus. Trazendo refrigério. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E Ele vai fazer na minha vida e na sua vida tudo o que Ele disse. Tudo que Ele falou, Ele vai fazer, em nome de Jesus. E Paulo, fixando os olhos nele, viu que ele tinha fé. Tinha algo visível naquele homem. A vida daquele homem comunicava a fé. Quando Paulo olhou para ele, ali no verso 9, um pouquinho para frente, diz assim, Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado. O que a tua vida tem comunicado? O que a nossa vida tem comunicado quando alguém olha para nós, quando alguém olha para você?
o que a nossa vida comunica? A gente pode até estar paralisado, mas se a gente tiver fé, vai ser diferente. A gente pode até estar com uma paralisia, mas se a gente tiver fé, se a nossa vida comunicar fé, vai ser diferente. A nossa vida vai comunicar algo diferente. Nós vamos viver diferente. Amém? Vendo que ele tinha fé, ele disse: fique de pé. Em outras palavras, coloque pressão na área fraca da sua vida. Ai. Aí pensa, a área fraca da sua vida. Não fala, só pensa. E aí Paulo fala para ele assim, ó, fica de pé. Em outras palavras, dizendo, coloca pressão. O homem nunca tinha andado. E ele fala para o homem, agora fica de pé. Gente, e é tão lindo isso. É tão maravilhoso. Porque Deus vai tocar na área que ele tinha debilidade. Deus vai tocar na área que você tem debilidade. Deus vai tocar na área que nós temos debilidade. Mas Ele não vai tocar para te ferir. Ele vai tocar para te curar. Talvez no início pode dar um certo incômodo, mas vai curar. Vai curar. Vai curar. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? O que é mais lindo de tudo isso? Porque esse homem, ele não responde com vitimismo. Ah, mas puxa, como é que eu vou levantar? Tem aí um ajudante, uma muleta, uma bengala para me ajudar, mas me ajuda aqui, como é que eu vou levantar? Nunca levantei na minha vida. Ah, mas não tem uma cadeira de roda para eu começar a levantar? Não tem como fazer uma fisioterapia primeiro para eu começar a levantar? Ele não deu desculpas, ele não começou com vitimismo ali para Paulo. Não, ele respondeu com fé. Aí o Senhor está falando aqui para você, olha, tem uma área na sua vida debilitada e eu vou tocar nela. Eu vou tocar nela, mas eu vou tocar não é para ferir, eu vou tocar nela é para curar. E aí, como você está respondendo a essa palavra? Esse homem, ele respondeu com fé. Ele respondeu com fé. E naquele momento, ele não ficou como um vítima, tentando dar desculpas. Esse homem, como vítima, ele ficaria dando desculpas. Mas ao invés disso, o que ele fez? Ele falou assim, olha, fica de pé. Esse homem em fé, o que ele fez? Ele deu um salto. Em fé. O que você vai fazer agora? A partir daqui, o Senhor falando, existe uma área de debilidade. Existe. E eu vou tocar. Ele não está falando eu quero, ele está falando eu vou tocar. Eu vou tocar. Mas e aí, como você vai responder? Em fé, dá um salto, porque é para curar, tenha fé, é para curar. Vítima, não salta, mais que vencedor. A Bíblia fala, somos mais que vencedores em Cristo Jesus e não vítimas. Mais que vencedores, você pode vislumbrar isso? Vencedor, recebe medalha, mais que vencedor, aleluia, é mais que vencedor em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, isso já foi conquistado na cruz, já foi conquistado por Jesus. Não vamos nos fazer de vítimas, não. Vamos nos mover em fé. Vamos caminhar em fé. A palavra foi liberada. A palavra está sendo liberada. A palavra foi liberada para a vida dele aqui.
e ele recebeu com autoridade para levantar. E você está recebendo hoje com autoridade para levantar dessa cadeira aqui hoje, com fé, recebendo a cura para esse 1%. Amém. Glória a Deus. Recebendo com cura. Levanta, levanta, levanta. Salta, salta aí onde você está. Receba com autoridade. 1% que estava debilitando vai ser curado nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus você não vai ficar mais travado, em nome de Jesus você não vai mais ficar paralisado, você vai avançar para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Chega de paralisia, é noite de avanço, é noite de avanço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quem tem fé vai além. Quem tem fé vai além. Esse homem foi além. Ele foi além. A gente vem e fala aqui, olha, fica de pé. Fica de pé. Ele logo foi, deu um salto. Vai além, vai além. Você recebe a palavra aqui do Senhor. Você recebe a palavra aqui do Senhor e Deus falando assim, ó, você é mais do que vencedor. Tinha 1% que estava te paralisando. E hoje Deus está te curando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, Ele não resiste. Quando alguém acredita. Quando tem um coração quebrantado. Quando tem um coração contrito diante do Senhor. Deus, Ele não resiste. Quem tem fé, vai além. Quem tem fé, vai além. E a palavra que Ele liberou é só o começo. A palavra que Ele tinha liberado sobre esse homem era só o começo, é só o princípio. É só a base. A palavra que Ele está liberando hoje é só o começo. É só o princípio. É só a base para aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. É só o começo. Em nome de Jesus. Acredite, tenha fé. Você vai além. Em nome de Jesus. Você não vai se levantar. Você vai pular. Você vai saltar. Para ter o milagre. Você vai se fortalecer. Você vai fortalecer esse 1% aí. Que estava debilitado. Que estava enfraquecido. Você vai fortalecer. Em nome de Jesus. E você vai começar a saltar. Você vai começar a saltar diante de Deus. Você vai começar a saltar com o seu milagre na mão em nome de Jesus. Aleluia. A palavra foi liberada. Esse homem não ficou se vitimizando. Não. Ele teve fé. Chega. Chega de nos vitimizar. Chega de nos vitimizar. Não porque não temos problemas, mas porque conhecemos um Deus, que é maior. Conhecemos um Deus que é todo poderoso. Conhecemos um Deus que nos prometeu coisas maiores. Ele fala: coisas maiores farei. Aleluia. Coisas maiores. Tenha fé. Tenha fé para saltar. Tenha fé para saltar. Independente de situação, independente de circunstância, independente de diagnóstico, independente. Tenha fé. Tenha fé no que Deus está falando através da palavra dEle. A palavra dEle diz que Ele te cura. A palavra dEle diz que Ele te salva. A palavra dEle diz que Ele te liberta. A palavra dEle diz que Ele te prospera.
A palavra dele diz que não te falta nada. Essa é a palavra dele.